Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação, bora bater um papo sobre o nosso tricolor de aço, vários assuntos diversos sobre esse jogo. E vamos lá, eu, Amália, quero saber a sua opinião de torcedor. Deixa aqui nos comentários se você concorda com as falas do Rogério Ceni em relação ao jogo de ontem. Em relação às falas do Ceni a gramado, a juiz e tudo mais. Bora bater um papo sobre isso. Por quê? Concordo com o Ceni em partes, tá? Concordo com o Ceni em relação à arbitragem. Acho que em relação ao Bahia ontem deixou muita coisa a desejar, sim. O árbitro se fazia de cego quando era coisas vantajosas ao Bahia. Ele se fazia de cego e não estava vendo nada acontecendo. Mas quando o Ceni vem falar do gramado, me deixou um pouco assim... O gramado estava bem em todos os jogos no qual o Bahia estava indo bem. Num jogo que o Bahia não vai bem... E isso vai acontecer, é normal, gente. É normal. A vida não é só de triunfos, né? Uma hora isso ia acontecer. O Bahia, que vem de uma temporada muito boa, tinha 100% de aproveitamento e tal. Agora não tem mais por conta do empate. Mas, se a gente for comparar o Bahia com os outros clubes, vou citar nomes aqui como o Cruzeiro, que perdeu ontem, dentro de casa. O Cruzeiro perdeu pro Curitiba, dentro de casa. Já vem alguns jogos que a torcida vem reclamando. Flamengo, que também não vem de uma situação muito boa. A torcida vem reclamando. E o Bahia, graças a Deus, iniciou o ano muito bem. Mas eu vou e volto. O Ceni vem, abre a boca pra falar de gramado. Acho que foi só pra meio que uma cortina de fumaça. Pra não trazer o verdadeiro erro do Bahia. Que é, não temos um homem de gol, não temos um atacante. William José, com todo respeito, sangra meus olhos. Eu vendo o William José em campo, sangra meus olhos. Eu não vou aqui massacrar o atleta, até porque tá no começo da temporada, não sei se daqui em diante ele pode melhorar, mas é a realidade. Eu tô aqui pra falar do Bahia, não pra passar a mão na cabeça de jogador. Com todo o respeito que a gente tem a eles, a gente cria aquele carinho e tudo mais, só que a realidade tem que ser dita. O problema do Bahia hoje... Lógico, a gente viu o Juba, que não foi muito bem. O Pulguinha, que não foi muito bem. O Gilberto, meu Deus. Eu não sei porque Roman estava no banco pra gente ver Gilberto atuar ontem. Não que o cara seja ruim, mas ontem não estava bom. Ontem não tinha sintonia. E o Everton Ribeiro se sacrificando. Mas bora acompanhar o que o Ceni fala e a gente vai debatendo sobre isso. Mas hoje eu, Amália, torcedora do Bahia... Como indicadora, vejo que o defeito, o problema do Bahia está sendo em ter um homem de área, um homem de gol. A gente viu agora a história do Alejo. Alejo só vem no meado do ano. A outra contratação de Júnior Santos também não deu certo, porque o Atlético Mineiro queria um valor que o Bahia ia pagar 100% do salário do atleta, que não valia nem a pena pagar aquilo tudo. Então não deu certo, entrou água e vamos aguardar se vem mais algum nome por aí. Ou a gente vai ter que aturar o William José até lá. Temos o Del. Outro assunto que a gente vai conversar também. O Del é um garoto de 17 anos. Entrou em campo. O pouco tempo que ele entrou, ele fez muito mais do que o William José. É um garoto novo. O William José já tá numa certa idade. O Del fez muito mais do que o William José. Mas aí vem aquela pressão de, por ser jogo grande... Jogo grande, entre aspas, os caras começam a entrar na cabeça do menino. Não sei se foi isso que aconteceu. Eu vi alguns comentários em relação a isso, de que a galera começou a provocar o Del. Mas aquele lance do Del ontem, lógico que foi pra expulsão, só que fica uma interrogação se era pra tanto, né? Se não foi um lance do atleta. Não sei, vamos acompanhar as falas do Ceni e a gente vai conversando no decorrer do vídeo. Boa noite, Rogério. Na minha avaliação particular, uma partida um pouco abaixo do William José hoje, né? E você oportunizou o Del, um garoto que você sempre disse que é um moleque que precisa entrar aos poucos, né? E hoje, infelizmente, ele acabou sendo expulso. Você acha que, depois de todo esse cenário que aconteceu no jogo de hoje, aumenta a necessidade de uma sombra pro William José, da chegada de um centroavante reserva? Eu te entendo. Eu não acho que o William José jogou abaixo, tá? Eu acho que teve jogadores que jogaram mais abaixo do que o William. Pera aí, Rogério Ceni. Pelo amor de Deus, Rogério Ceni. Esse assunto me deixa nervosa. Por quê?
O William José tá aqui. O adversário tá aqui com a bola. O William José tá parado vendo o adversário com a bola. Ele não faz nem a menção de ir pra cima do cara, pegar a banana da bola pra meter no gol. Ele tá de frente pra área. Ele aqui, o cara aqui. A distância é essa. Não sei se vocês estão conseguindo me enxergar. Pronto, a distância é essa aqui. O William José é minha mão, aqui é o adversário. O cara tá aqui com a bola. Ele vê o cara passar. Ele fica parado. Teve um lance que Everton Ribeiro deu a bola pra ele. Ele ficou parecendo um boneco de posto, assim, sem saber o que ele tava fazendo. Era lance de gol. Everton Ribeiro veio se matando. Entregou essa bola nos pés dele. E ele ficou assim. Pelo amor de Deus, Rogério. Pelo amor de Deus. Aí, Gilberto perdeu aquele gol. Mas assim, eu não vou criticar Gilberto, não, porque Gilberto é lateral. Se o meu atacante não tá fazendo gol, eu vou criticar o meu lateral, porque não faz? Ah, pelo amor de Deus. Não vem defender o William. Eu sei, você tem que defender, lógico, o seu atleta. Mas pelo amor de Deus, não vem defender o William José, não. Porque se tem uma área hoje que o Bahia precisa abrir o olho, é nessa área de gol. Porque o William José tira toda a minha paciência. Eu não ia nem perder a postura aqui pra falar de William José, mas ver o Ceni defender tá difícil. José, ele não foi o jogador que teve, não foi por isso que nós se tivesse sido. Outros jogadores jogaram mais abaixo do que o William José. Sobre isso nós conversamos todos os dias e nós estamos atrás desse jogador para que venha o mais rápido possível. Nós não podemos, é o que eu falei, nós não podemos colocar o Del como uma solução com responsabilidade de resolver problemas de um garoto de 17 anos. Justamente, Del é um garoto de 17 anos, a gente não pode jogar isso pra cima dele. E justamente como você falou, o Bahia precisa trazer, contratar. Porque tenta um, tenta outro, pro Bahia nunca dá certo. O Alejo só vem no meado do ano. A gente vai ficar o quê? Assistindo o William José até o meado do ano. Eu queria muito pagar minha língua e o William José venha evoluir bastante dos próximos jogos. Eu queria muito que isso acontecesse. Eu amo quando isso acontece. Eu amo. E, como você mesmo disse, não podemos jogar essa responsabilidade para o Del. Agora, você abrir a sua boca pra dizer que tiveram outros jogadores que tiveram uma atuação pior do que o William José, pra mim não teve. Não teve, até porque os outros jogadores erraram tentando, fazendo algo. Errava passe, ridículos. Juba, meu Deus, o que aconteceu com você? Mas o William José, meu amigo, nem tentou. Nem tentou, porque a gente via um cone, um boneco de posto ali na área. Ainda que, não pela expulsão, não, mas por ter necessidade de amadurecimento, ele tem que jogar cada vez mais, seja num sub-20, seja aqui em determinados jogos. Isso nós estamos tentando nos mexer para ter em breve, porque agora também nós não temos para o próximo jogo contra o Vasco, mas nós vamos encontrar alguma solução em curto espaço de tempo. Minha pergunta vai pro final do jogo. Empata a partida daquela recuada, assim, quase que total no final do jogo. Não. Foi em posição sua, aquele recuo do time? Não, tinha teve menos... nem recuo e nem pedido para recuar. E vocês estão vendo o jogo, vocês alguma vez viram? Vocês têm um microfone ali perto, você acha que recuem todos vocês, fiquem lá atrás. Não tem isso. Quando o Fluminense tem a bola, muitas vezes demoramos para subir um pouco mais a marcação, isso é bem verdade, não teve recuo nenhum depois do gol, muito pelo contrário, louvável conseguir entrar no jogo, fazer o gol, uma pena. A expulsão, sim, fez o time recuar, eu concordo com você, a gente tem que baixar as linhas com homem a menos, né? Aliás, 2 jogos, o que é estranho, a gente nunca teve expulsões assim, de maneira consecutiva. Era raro ter um jogador expulso, infelizmente nos últimos 2 jogos perdemos 2 jogadores que colocaram, logicamente, né, tanto aquela expulsão do Michel como a de hoje, aí sim você tem que defender um pouco mais, sair somente em contra-ataque. Ainda que tínhamos 2 caras um pouco mais frescos hoje do lado, que era o Kiki e o Sanabria, né, para puxar ainda algum contra-ataque, mas aí com 1 a menos, fim de jogo, um jogo muito físico, muito disputado, um primeiro tempo relativamente ruim, nossa, muitos erros de passe. Gramado já começa a ficar bem complicadinho, não cuido como tem que cuidar. Sai agora do gramado na hora de ir embora, não tem um cara trabalhando para cuidar do gramado. Acham que é horário comercial que se cuida de gramado. Gramado não se cuida em horário comercial. Gramado você tem que ter cuidado, acabou o jogo, você tem que estar trabalhando, mas como não fazem absolutamente nada, que o gramado vai começar a piorar cada vez mais. E o nosso time, primeiro tempo abaixo, muito em função de muitos erros de passes simples, passes fáceis. Então assim, jogamos abaixo hoje o primeiro tempo, tentamos igualar, melhoramos no segundo tempo, acho que foi um jogo muito mais parelho no segundo tempo, e baixamos sim a partir do momento da expulsão, tivemos que baixar no 4-4-1, mas defender em linha mais próximas ao gol, essa é a realidade do jogo. 2 parênteses aqui nas falas de Rogério Ceni. Vamos começar por expulsões. Eu tinha visto até um comentário reclamando, poxa, será que o Bahia tá se tornando um time indisciplinado? Porque 2 jogos seguidos, 2 cartões vermelhos seguidos? Creio que não, até porque o único cartão que o Bahia tomou ontem foi esse, do Del, que foi um lance isolado ali na área. Lances completamente diferentes, tanto do Del quanto do Michel Araújo. E não vejo como indisciplina, não. Posso dizer até que foi um azar. O Michel foi até infantil, né? Que primeiro ele veio com um carrinho, depois ele vem com outro lance. Foi bem infantil o lance do Michel. Mas aí acende o sinal de alerta para prestar atenção, porque um jogo importante,
Libertadores tá vindo aí. Como é que fica? E gramado? Cara, se você relativa essa questão de gramado. Lembrando que Bahia tem parceria agora, né? Com a galera que cuida da Fonte Nova e tudo mais. Não sei, Ceni, se essa questão gramado tá pesando. Até porque os outros jogos que o Bahia jogou muito bem, eu não vi ninguém falar de gramado. Então, é meio relativo a gente falar de gramado. Possa ser, sim, que esteja numa condição que tá começando, né, a dar dor de cabeça, mas por que só falar agora num jogo no qual o Bahia não foi muito bem? Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse sobre os pontas. Hoje parecia Sim. que o Ademir, que vem fazendo boas partidas, não estava do mesmo jeito, e o Pulga também, mas aí tanto o Sanabria quanto o Kiki entram e acertam mais. Sim. Eu queria que você falasse desses atletas, inclusive Bom, da volta do Matheus Sanabria após aquela lesão em São Paulo. Fazia tempo que nós não tínhamos uma troca de um ponta por um ponta. No ano passado nós tivemos muitas, trocava todo o sistema de jogo por falta. Hoje a gente fica feliz de ter 2 jogadores para trocar em cima de 2. Acho que o Ademir ainda levou um pouco mais de vantagem em alguns lances, esteve muito sozinho, mas teve espaço para partir para cima. O Pulga não conseguiu acertar tanto como no ano passado, ele vinha acertando. Acho que a entrada do Kiki foi fundamental, já na primeira bola, roubar a bola e tudo. O Sanabria vem de muito tempo parado, não tinha mais do que 20, 30 minutinhos, acho que ficaria pesado demais para ele acabar o jogo, ainda o juiz dá 10 de acréscimo, esse árbitro apita toda vez nós de Fluminense, hein? Eu acho que vai ser difícil a gente conseguir vencer com ele dentro do campo. E eu acho que assim, as trocas foram fundamentais para dar energia novamente pro time, né? Naquele momento de botar o Del, eu estava indeciso se eu botaria uma linha de 4 à frente com o Del e o William e tiraria o Everton pelo cansaço, ou sairia o William. No momento do gol a gente mantém o sistema de jogo, e uma pena que, não sei quantos minutos depois, mas não foi muito depois, 8, que tem a expulsão pós o gol. Aí sim, aí muda um pouco a maneira de se comportar dentro do campo. Cara, o que jogou o Kiki Oliveira ontem. Primeiramente, obrigada, galera do Grêmio. Obrigado por esse presente, no qual vocês criticaram tanto. Resumindo, o cara não estava bem, não estava feliz com vocês. E ontem ele, na entrevista, ele falou que está muito feliz. Que ele está meio que se reinventando. E jogando duro aqui no Bahia. O golaço foi dele, com assistência do nosso Sanabria. Sanabria que voltou de lesão. E ontem também atuou muito bem para quem voltou de lesão. Teve alguns lances e tal, mas ainda falei, pô, o cara voltou agora, não tem nem o que criticar, não tem nem o que falar. E o que ele jogou, sabe? Muito bom ver esses caras em campo. O Kiki não tem o que dizer. O Kiki colou nos caras ontem e corria o campo todo e subia, descia e fez o gol dele. Muito bom ver o Kiki Oliveira em campo. E eu tinha dito, né? A galera do Grêmio tava lá criticando. Eu falei, não, só vou falar do atleta depois que eu ver ele em campo. E tem vídeo meu aqui eu falando isso. Eu sinto que o Kiki Oliveira vai se dar muito bem aqui no Bahia e vai trazer muita alegria pra gente. E já está acontecendo. Sanabria também. E o Roman também são jogadores de raça. Os caras são jogadores de raça. E que a gente vai ver uma atuação muito boa, graças a Deus deles. E só falta agora o atacante, Bahia. Ai, meu Deus. Justamente sobre o Del e o lance da expulsão, né? Até que ponto é da falta de maturidade, pouco tempo como profissional, o calor do jogo, aquele lance da expulsão dele, como é que você avalia, se você já conversou? Já vi alguma coisa jogadores com de ele? 35 anos fazerem o mesmo. Eu acho que é legal que o torcedor acolheu, e eu tenho certeza que daqui pra frente todo jogador que for expulso vai ser aplaudido aqui no estádio, ovacionado, né? Então, não tem idade. Isso poderia ter acontecido com o William José. Não vai se desvencilhar da marcação, não tem por que crucificar, e acho que é bom ver a reação do público, que ela seja sempre de maneira igual para todos os jogadores. Concordo com o Ceni. A questão do Del, como eu já tinha falado a vocês, é uma questão isolada do lance de jogo. Eu vi alguns comentários de que ficaram, por ele ser novo, né? Alguns jogadores do Fluminense ficaram meio que indicando o garoto, falando e tal. Mas, como o próprio Ceni falou, aquilo ali poderia ter acontecido com qualquer um. A gente vê exemplo do Michel Araújo, que foi expulso no jogo passado. Então, não tinham que criticar o menino, não tinham que falar do menino. E foi muito lindo ver a torcida abraçando ele, porque sabe do potencial do garoto, sabe o quanto ele joga, e eu tenho certeza que, se ele tivesse continuado, o Bahia teria até ganhado esse jogo. Porque depois que o Ceni fez as trocas, também o Ceni fez uma troca de peso. Vou dar os parabéns ao Rogério Ceni em relação a isso. Não teve medo e foi pra cima. Deu uma respirada, vamos dizer assim. Não sei se o Fluminense cansou também, porque o Fluminense veio muito intenso, mas deu uma respirada. E eu até ouso dizer que o Bahia poderia ter ganhado esse jogo. Mas com um homem a menos fica difícil. E principalmente esse homem sendo ele, né? Que é o homem de gol, o homem de área ali. O tempo que a gente tava com o William José, não tem nem o que falar.
O pouco tempo que o Del ficou fez muito mais. Também vamos colocar em consideração que o Del é um garoto de 17 anos. Então, assim, o fôlego é outro, né? Comparado ao do William José. Mas tá difícil, viu, William? Tá difícil, Will. Boa noite, Rogério. 2 expulsões em 2 jogos. Você acha que a arbitragem do campeonato tá pegando um pouco pesado demais com o Bahia? Não. Acho que o primeiro jogo, o Michel revendo depois do lance, eu até defendi o Michel. A primeira entrada dele eu falei pra ele que é completamente desnecessário, o primeiro cartão amarelo. E o segundo, eu tava no banco. Eu achei que ele tinha pulado com o braço encolhido. E no final, ele salta e o braço está aberto. Então, é passível de, principalmente jogando fora de casa, contra times de São Paulo, nós vamos sofrer, Rio de Janeiro e São Paulo nós vamos sofrer bastante. Mas passível de interpretação. Hoje, eu nem vi o lance no jogo, vi depois agora no vestiário. Eu não vejo como intencional, não acho que foi intencional, mas bateu a mão. O juiz, o árbitro veio aqui, nós sabemos, né, que se você der um mínimo motivo, ele vai, contra a gente, ele vai funcionar. Então, passível das duas são passíveis de expulsão. Lances, né, não foram nem lances de um carrinho, uma entrada maldosa, não, os 2 lances são com a mão, certo? São 2 lances, um saltar com o braço aberto e o outro de foi correr, ou se desvencilhar e bateu no rosto. Mas nós temos que prestar mais atenção, nós não podemos se dar o luxo de jogar 10 minutos contra o Corinthians com um a menos fora de casa, 15 minutos, sei lá quanto aqui, não sei quanto estava quando foi expulso, com um homem a menos aqui também, isso aí, a chance que você tem, eu acho que louvável manter o resultado, porque os 2 resultados foram mantidos nas expulsões, né? Isso é legal de ver os outros jogadores pela doação, mas nós temos que evoluir e melhorar nisso, não podemos dar tanta brecha dessa maneira. O lance do Michel me lembrou um lance que o Jean Lucas foi expulso também pelo mesmo motivo. Vocês lembram? O Jean Lucas faz assim com o cotovelo, foi expulso. Quando eu vi o Michel fazendo a mesma coisa, eu me lembrei desse lance. Eu falei, vai tomar cartão, vai ser expulso. Dito certo, foi expulso, porque foi praticamente a mesma coisa. Agora o Ceni falou algo aí que eu concordo. Sim, quando é contra a gente, a arbitragem vai funcionar. Nem que seja o mínimo possível, nem que eles tenham que procurar um motivo, como a gente já viu em alguns jogos. Mas vai funcionar. E tomar cuidado. Não vejo como indisciplina, porque foram lances que aconteceram, como o próprio Ceni falou, não foi nada de estar brigando, de vir uma entrada maldosa. Isso é indisciplina, mas são lances para se prestar atenção e se corrigir, né? E se corrigir. Mas como o próprio Ceni falou, quando é contra a gente vai funcionar. Porque eu vi vários lances ontem que foram a favor do Bahia e o juiz estava como se nada estivesse acontecendo. Não, tudo bem, pode continuar. Ou fingiu que nem viu. Então, é isso aí. Você concorda com a fala do Rogério Ceni? O que você acha disso? Você acha que não interferiu no jogo, a arbitragem não interferiu, mas deu uma mexida. E em relação... Pois é louvável isso de 2 jogos, 2 jogadores expulsos e ainda assim o Bahia conseguiu segurar. É louvável, mas não é sempre que a gente vai estar dando essa sorte, essa habilidade de estar segurando o jogo com um jogador a menos. Boa noite. Hoje o resultado não veio, tem dias que parece noite e o senhor ficou insatisfeito pelo que o senhor acabou de apontar. Olhando o jogo em si como um processo, o que a gente pode tirar de positivo? Teve erros de passe, o time não se comportou como estamos acostumados, mas um processo de maneira geral, o que podemos retirar de positivo da partida de hoje? Eu acho que há 2 anos atrás a gente perderia o jogo, jogando mal. E hoje a gente não faz um grande jogo e consegue se manter no jogo. Acho que essa é a diferença do Bahia de 24 para 26. Era um jogo que se a gente jogasse abaixo como nós jogamos antigamente, nós perderíamos. Hoje a gente pode até ter um jogo tecnicamente ou coletivamente, talvez seja melhor a dizer, um pouco abaixo do padrão, do normal, e mesmo assim, ainda se manter no jogo, ainda conseguir um 4º ponto, que se não é logicamente excepcional pelo fato de estar jogando em casa, mas mostra um Bahia forte contra 2 equipes que vão lutar, que estão em Libertadores, Copa Libertadores, campeão de Supercopa, campeão de Copa do Brasil, Fluminense em vaga direta para Libertadores, ou seja, estamos conseguindo brigar dentro da nossa capacidade com os melhores times do campeonato. Ponto. Jogo um pouco abaixo do que a gente está acostumado. Pronto, eu vou encerrar por aqui. E como o próprio Ceni falou, eu só botei as partes mais importantes da coletiva para não ficar muito grande pra gente debater. Se fosse o Bahia de 2 anos atrás, realmente a gente teria perdido esse jogo, teria sido um desastre. E aí eu ressalto mais uma vez, 2 jogos seguidos, 2 jogos com jogadores expulsos e a gente conseguiu manter, conseguiu segurar. Independente da forma que jogou ontem, isso é louvável, né? Eu não vou me estender muito para esse vídeo não ficar muito longo, mas deixa aí nos comentários o que você achou, se você compartilha do mesmo pensamento que eu. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.